Olá, meus amigos e amados do meu Pai. Que Deus abençoe a todos, abrindo o entendimento, fazendo-os entender a sua palavra, para que então possam segui-la. Você sabe que, fazer um parentezinho aqui, quando se trata da palavra de Deus, você que é dona de casa, você que é cozinheiro, padeiro, você que trabalha na cozinha, que faz pratos deliciosos, você sabe que uma receita é feita de palavras. E se você segue aquela receita exatamente como diz a receita, então você vai ter aquilo que você espera. E por que eu estou falando isso? Porque o que a gente mais tem visto, inclusive no Instagram, as pessoas perguntam, as pessoas ficam em dúvida, as pessoas ficam indecisas, as pessoas ficam com medo, as pessoas ficam... É uma série de problemas. É isso mesmo. E pode estar certo, que nos últimos dias, a Bíblia diz que nos últimos dias serão difíceis. Os últimos dias serão muito difíceis. Mas, justamente nos últimos dias, é que vai acontecer a profecia que Deus pronunciou, a palavra dele, a receita dele, a receita de se ter uma vida de qualidade, uma vida eterna, não apenas vida boa aqui na terra, mas a vida eterna, que é o mais importante. Então, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Agora, eu queria que você, que tem sido sacudido pelos problemas, pelas dificuldades, você pensa, nós também passamos por isso. Quando você me vê sorrindo assim, não diga assim, o bispo não tem problema. Olha, você não tem ideia. Graças a Deus. Graças a Deus pelos problemas. Graças a Deus pelas situações difíceis. Graças a Deus por esses últimos dias. Sabe por quê? Porque nós sabemos que o que está escrito está determinado. Quando Jesus falou para o diabo, está escrito, o diabo entendeu o recado. Ele apelou para outra coisa. E 3 vezes ele tentou Jesus. E 3 vezes Jesus respondeu a mesma coisa. Está escrito. E então falou a receita da palavra de Deus. Então, quando você... E eu sei que é isso, porque eu vivenciei essa situação muitas vezes, quando você está naquela dedicação, naquela preparação para oferecer a Deus a sua vida no altar, para ser batizada nas águas, ou agora, nesse momento, receber o Espírito Santo. Nós estamos nos preparando para esse domingo agora, né? Então, o que acontece? Vem as dúvidas. Isso é, as dúvidas. Então vem aquele pensamento negativo, aqueles pensamentos sujos, tão podres, que a pessoa não tem coragem de falar nem para Deus.
mas ele já sabe. Ela tem aquela enxurrada de pensamentos ruins, podres, sujos, e dizendo você, quem é você para receber o Espírito Santo? Quem é você? Lembra de ontem? Que você saiu, que você fez isso, fez aquilo outro. Você se lembra? Você se lembra do que tem sido a sua vida? Você tem sido isso, aquilo e aquilo outro. Quer dizer, o diabo quer dizer o demônio. Satanás é o acusador. Ele é o acusador. Ele é o mal. O mal vem para acusar. Com essas acusações, aquelas pessoas que são fracas, e fracas, por quê? Porque elas acabam se deixando levar por esses pensamentos. E muitas delas não resistem e se entregam. Mas aí é que está o segredo que poucas pessoas sabem. É que quanto mais vierem esses problemas, quanto mais se aproxima do último dia, da última hora, o último momento, a última trombeta, quanto mais se aproxima esse último, mais próximo nós estamos de Deus. É isso aí, minha amiga e meu amigo. Nestes dias de jejum de Daniel, problemas não faltam. Mas todos os problemas são para tirar a nossa paz, para contaminar a nossa mente, para trazer dúvida. Porque você sabe que a dúvida é a inimiga número 1 da fé. Fé é certeza. Então, quando você tem uma convicção, uma certeza de que Deus vai fazer aquilo que ele prometeu que faria, pode não ser agora, pode não ser logo mais, pode não ser amanhã, não importa o dia, mas ele vai fazer. Ele falou, ele vai fazer, porque está escrito. Está escrito, está determinado, está decretado. Então, amiga e amigo, quando vierem esses pensamentos de dúvida, de medo, mas você não merece, quem é que merece? Ninguém merece. Ninguém merece, só Deus merece, mais nada. Só Jesus mereceu tudo, toda a glória, toda a honra, toda a majestade. Ninguém merece nada. Porém, nós conquistamos as promessas de Deus por obedecermos a receita que ele dá, que é a palavra dele. Então, a palavra dele, ele disse, a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, que me dá prazer. Então, acabou. Quando vierem os pensamentos, aqueles pensamentos negativos, quando alguém assoprar ou falar com você, alguma coisa para desanimar você, para colocar você para baixo, não dê ouvidos, não dê atenção, não alimente esse pensamento, não sustente esse pensamento achando que isso nada disso, não concorde com isso, não concorde. Muito pelo contrário, você vai reagir com a palavra de Deus. Se você for reagir com a sua palavra, é óbvio que você vai perder. Se eu reagir com a minha palavra, eu vou perder. Mas se eu reagir àqueles pensamentos ruins, maus, sujos, imundos, que vêm também na minha cabeça, vem. Mesmo hoje, vem. Mas a gente já sabe que quanto mais tentação nós somos levados, é verdade, mais próximo nós estamos de Deus. É bom sinal. É um sinal que o diabo está sendo incomodado.
O diabo está jogando as suas últimas cartadas para que você desanime, para que você se deixe levar pelos pensamentos dele. Mas use o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é Deus dentro de você, da sua cabeça. Use esse pensamento. Reaja com esse pensamento. Lute com esse pensamento. Você sabe que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. É a espada que o Espírito Santo nos dá para usá-la contra o diabo e todo o seu inferno. Então, não se deixe levar pelos pensamentos sujos, imundos, de dúvida, nada disso. Pelo contrário, graças a Deus. Diga, graças a Deus, vai arrebentar, porque Deus é grande e Ele não faz coisas insignificantes. Essa é a realidade. Ele só faz coisa grande. Ele pega as coisas inúteis, as coisas que ninguém dá valor e faz acontecer coisas grandes e maravilhosas. Deus escolhe os excluídos, os pequeninos, os embaraçados, os problemáticos, os cheios de problemas. Ele escolhe aqueles que ninguém quer. Ninguém quer. Só ele. Então, minha amiga, essa é uma dica para você que está se preparando para este domingo. Eu não quero colocar dentro de você ansiedade, expectativa. Não, eu quero que você receba a fé de que Deus vai cumprir aquilo que ele prometeu na vida dos que creem. Por isso que o diabo vem com dúvidas, para neutralizar a crença, a fé. E às vezes o diabo usa até um irmão para falar isso. É isso mesmo. E tentar explicar o inexplicável para que a pessoa desanime. Não se deixe levar por conversa fiada, não se deixe levar por pensamentos vãos, sutis, pensamentos que põem a pessoa para baixo. Não, dê graças a Deus. No pensamento, quando vem aqueles pensamentos ruins, eu costumo dizer, Deus é grande, o meu Senhor Jesus Cristo me ajuda, aleluia, graças a Deus. Deus é grande, vai arrebentar. Quer dizer, eu resisto com as armas do Espírito Santo, as armas da própria palavra de Deus. Se Jesus resistiu ao diabo com a palavra dele, imagine a gente, não é verdade? Então, amiga, use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Use o pensamento de Deus e professe e confesse e não se deixe levar pelo blá, blá, blá de Satanás. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. É isso aí. Se você se acha uma carne imprestável, se o diabo diz que você é uma carne podre, não importa. Deus promete derramar do Espírito dele sobre toda a carne que crê. Toda pessoa que crê. Só isso. Por isso que nós somos salvos pela fé, pela crença. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a palavra de Deus é para quem crê. A palavra do diabo é para quem crê também. Se você crê na palavra do diabo, você está perdido. Se você crê na palavra de Deus,
você está salvo. Essa é a realidade. Então, use a sua inteligência, o seu racional. Graças a Deus, ele nos deu o espírito para pensar, raciocinar, pesar, avaliar e então chegar à conclusão de que a receita dele acontece. Acontece aquela atitude gostosa, aquele bolo maravilhoso, aquele prato delicioso. Vamos seguir a palavra, vamos obedecer a palavra, vamos firmar-nos na palavra, a palavra de Deus, porque nos últimos dias, e é o que nós estamos vendo, nós estamos sentindo o cheiro do anticristo, nós já estamos sentindo a podridão do anticristo se manifestando por esse mundo afora. Mas graças a Deus, isso é um sinal excelente, magnífico. É sinal de que tudo que está escrito para os últimos dias vai acontecer. E nos últimos dias, justamente nos dias mais difíceis, derramarei sobre toda a carne do meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, que quer dizer, vossos filhos, vossas filhas vão falar a palavra de Deus, vão profetizar o que está escrito. É isso, não é adivinhação, não. É profetizar o que já está escrito. Vai acontecer. Por exemplo, todo dia aqui nós profetizamos. Todo santo dia nós temos uma profecia particular para aqueles que creem. E graças a Deus, quem crê é abençoado, quem não crê, paciência. Vossos jovens, isso mesmo, os vossos jovens terão visões. E eu lembro quando era jovem, eu tinha visão da grandeza de Deus. Falei, não, Deus, o Senhor é grande, então porque o Senhor é grande, tem que acontecer coisas grandes. Sabe? Na época dos Beatles, você se lembra naturalmente, eles faziam muito sucesso. E na época deles, eu era jovem, também gostava deles, e gosto até hoje, mas naquela época eles arrebentavam. Um dia eles fizeram uma concentração, um show em Nova York, lá no Central Park. E aí, 200.000 pessoas. Aí, eu era jovem, mas audacioso. E eu já era convertido, né? E eu falei assim, Deus, eu entrei na igreja, a igreja assim, muito simples. Era um auditório comercial, e tinham lá algumas centenas de pessoas. Aí eu falei, meu Deus, isso não é justo. Como que 4 rapazes, ou 5, sei lá, fazem um sucesso, aglutinam mais de 200.000 pessoas, e aqui, onde se prega, se jorra a tua palavra, a fonte da água viva, e apenas meia dúzia de gato pingado. Eu falava, isso eu não aceito não, meu pai. Tem que acontecer coisa grande. O Senhor é grande, tem que acontecer coisa grande. Você concorda comigo? Claro que você concorda. Se Deus é grande, tem que acontecer coisa grande. Essa é a minha fé. A minha fé é essa. E o diabo sabe disso. O diabo sabe que a gente usa inteligência, e com a inteligência a gente exercita a fé inteligente e, consequentemente, a gente vê o resultado. Então eu disse, não, meu pai, eu não aceito isso. Eu era jovem, eu tinha essa visão. E quem me deu? Foi o Espírito Santo. Ele que me deu essa visão.
quando diz assim, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões. Com certeza, você que está me assistindo, que é jovem, tem essa visão. Você é audacioso. Deus te dá essa visão porque Ele sabe que você é forte e que você pode todas as coisas, que você é audacioso, você é corajoso. Ele te dá a visão de coisa grande. Deus faz isso. Ele me deu essa visão. E Ele com certeza dá para você também. E também os jovens, além dos jovens, tem os velhos. O que acontece com os velhos? Os velhos, vossos velhos, sonharão sonhos. Os vossos velhos sonharão sonhos. E os vossos velhos sonharão sonhos. Ora, minha amiga, meu amigo, agora eu já estou velho, né? Graças a Deus, aleluia, graças a Deus. Então, eu tenho sonhos, sonho de ver nascer no meio deste mundo, em toda a terra. Sonho de ver toda a terra reconhecendo Jesus como único Senhor e Salvador. Reconhecendo a grandeza de Deus e se entregando, muçulmanos, católicos, espíritas, evangélicos, budistas, não importa a religião, não interessa a religião, o que interessa é que você é gente, você é um ser humano e você foi criada segundo a imagem de Deus. E se você é velho, você tem sonhos também. Os jovens têm visões, os velhos têm sonhos. Então vamos juntar esse pacote. Vamos juntar esse pacote dos filhos e filhas, dos jovens que terão visões e dos velhos que sonharão. E neste domingo, puxa vida, vai arrebentar. Nós vamos orar, clamar, pedir, suplicar, nós vamos reclamar a palavra, o cumprimento da palavra de Deus. E você sabe que isso não é abuso, não. Isso se chama audácia, coragem para você falar com Deus aquilo, cobrar de Deus aquilo que Ele prometeu. Então vamos cobrar. Vamos cobrar, aleluia, vai arrebentar. Você não tem que ficar dando ouvidos a picuinhas, a dúvidas, a pensamentos, nada disso. Olhe para frente, para o alto, não olhe para trás, não olhe para o lado, não fique a observar os outros, não, olhe para si, pense em si diante de Deus. Pense em você diante de Deus. Minha amiga, meu amigo, se você fizer isso aí, pode ter certeza, você vai receber o Espírito Santo, onde quer que você estiver. Se estiver na igreja, melhor, porque você estará num ambiente propício. Se você estiver em casa, lavando louça, se você estiver trabalhando, se você estiver no hospital, se você estiver no presídio, num presídio, pagando uma pena, pois é, você pode receber o Espírito Santo, desde que você mergulhe os seus pensamentos na receita do grande chefe, do chefe dos chefes, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos últimos dias acontecerá, vírgula, diz Deus, vírgula, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E naquele dia, domingo, quando você estiver
orando, quando você estiver unindo a sua fé com a nossa, concordando conosco, diz assim, ó meu Deus, está aqui escrito, leve a Bíblia, pega o versículo que fala da promessa de Deus, e você coloque o dedo lá e fala, ó Senhor, está aqui prometido. Foi o Senhor quem falou isso ou foi o homem que inventou? Como é que eu vou saber? Eu só vou saber quando o teu Espírito vier sobre mim, cumprir isso que está aqui. Aí sim eu vou saber que o Senhor existe. Foi isso que eu fiz um dia e arrebentou. Minha amiga, meu amigo, Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.